Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho, que foi ou é importante na vida dela. Então aproveite e assista até o final. Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e também dê uma olhadinha no nosso site omelhorconselho.com.br. Tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. E também divulgando que nós estamos passando no canal Market, às segundas-feiras, 21h30, pela Vivo 611 e pela Claro 692. E eu vou ler agora um pouquinho do currículo da pessoa que será entrevistada hoje. Ela é advogada, bacharel em ciências contábeis e com pós-graduação em gestão tributária. É pós-graduada em ESG, mestranda em psicologia organizacional. Ela é Chief Happiness Officer, facilitadora em segurança psicológica de times e em programação neurolinguística. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Daniela Toesca. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, Luiz. Um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Por que a gente está falando tanto de felicidade hoje em dia no mundo, nas empresas? Porque a gente está muito infeliz? Eu acho que sim e não. Na verdade, a gente chegou no momento que a felicidade se tornou importante em todos os aspectos da nossa vida. Então, inclusive no trabalho, por isso que a gente trouxe essa discussão para o mundo corporativo. Não faz mais sentido a gente ser feliz 2 dias da semana ou 1 dia e meio, né? Porque no domingo já começa a síndrome do fantástico. Então, a gente está no momento acelerado depois da Covid-19, em que é importante a gente pensar em felicidade, em coisas que nos fazem bem e sejam promotoras da nossa saúde mental todos os dias. E com o excesso de informação que a gente também tem hoje, então a gente é bombardeado por mídias sociais, por grupos de WhatsApp, o trabalho 24 horas, praticamente por dia, a gente consegue ser acessado. Então a gente precisa ter mecanismos para ajudar a gente a se manter saudável. Quer dizer, o que você está trazendo aqui é que a quantidade de informação que a gente tem hoje, a quantidade de mídias sociais e gurus, falsos gurus, né? Quer dizer, é tão disperso do que é verdade, do que não é verdade, que a gente está se sentindo sem saber para onde vai. E esse sem saber para onde vai é que nos causa essa infelicidade. Exato, é muita informação o tempo todo, tanto é que a gente já tem até termos para descrever, né, esse excesso de informação. A gente tem a infoxicação, que é exatamente o excesso de informações, inclusive de fake news, informações falsas, que a gente tem que saber filtrar. E a gente tem um outro termo que está sendo usado muito, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, porque às vezes na minha gestão, na minha especialização, tem tanta coisa acontecendo, tantas novidades, todo dia surge um assunto novo, uma coisa nova sobre tudo. Então, a gente fica com medo de perder e a gente se envolve em 30 grupos de WhatsApp, 30 grupos de discussões, 1 milhão de palestras, e aí a gente começa também a prejudicar a nossa saúde mental, porque a gente não fica com tempo para respirar. A gente não tem um tempo de recuperar dessas informações, de ter aquele tempo de tédio, de descansar o cérebro também. Porque, assim, eu já comentei aqui no podcast outras vezes, fazendo uma brincadeira, uma analogia, o conhecimento do mundo antigamente estava na Barça. Né? Então, assim, eram os 18, 19, 20 volumes da Barça, e ali aquele conhecimento era o conhecimento do mundo. Ou a Delta Larousse, enfim. Hoje, a gente tem tanta informação, como você falou, tantos dados, tanto conhecimento que causa pra gente essa... Porque antigamente, assim, olha, você vai fazer isso, você vai trabalhar numa tal empresa, você vai ficar 30 anos na empresa, quer dizer, o seu destino estava predestinado e você não tinha variável, segue, né? Sai de uma empresa, vai para outra, enfim, depois de 10, 15 anos. Mas hoje, parece que o nosso destino com a revolução tecnológica toda hora, a gente não tem muita certeza das coisas. E essa certeza está trazendo essa fragilidade emocional. Sim, ainda mais nesse aspecto que você tocou de inteligência artificial, do que vai acontecer com as futuras posições de trabalho, também trazem essa ansiedade para a gente. E como a gente tem essa coisa de
quero a resposta certa, eu preciso buscar essa resposta, eu preciso ter certeza do que é ter apenas uma resposta, a gente acaba não exercendo uma coisa comum do ser humano, que é a criatividade, que é o que faz a gente inovar, é o que faz a gente raciocinar. Mesmo nas crianças a gente percebe isso. Quando o seu filho pergunta alguma coisa para você, você ou dá a resposta ou fala, deixa eu pesquisar aqui no Google qual a resposta certa. E a gente parou de exercer a imaginação. Por que será que isso é certo? Como será que eu converso? A gente vai buscando sempre a resposta, porque vai ter uma resposta certa. E hoje a gente tem que se buscar sempre na criatividade, na imaginação, na inovação, que vem também através desse período de tédio, de ociosidade, de descanso para o cérebro. Parece que é até uma contradição, mas a gente precisa desse tempo para exercer a criatividade e para poder diminuir essa ansiedade do que vai ser o futuro. Porque o que a máquina não consegue é ter criatividade, é usar a imaginação. Ela usa informações que alguém colocou lá, o que já está feito, não o que vai ser, não o que vai ser uma inovação. É como você está falando, a quantidade de informação, a gente não tem tempo para descansar. Hoje, a gente dá uma última olhada no celular antes de fechar os olhos. Exato. Então, e a primeira coisa que a gente faz é abrir o celular para ver se tem alguma informação, uma novidade. Né? O que faz um CHO que está sendo difundido em várias empresas, tal? O que ele faz? É só abraçar a árvore ou não? É fazer o quê? O CHO, né, o Chief Happiness Officer, ele é um embaixador desse tema de felicidade corporativa, um embaixador e um influenciador, guardião do tema. Então, o que ele vai fazer? Ele vai elaborar um plano de felicidade para aquela empresa, ele vai fazer todo o desenho, estrutura, ele vai implementar, monitorar, mas principalmente ele vai ouvir as pessoas, ele vai trazer, engajar elas para esse tema. Então, é muito importante que, primeiro, ele acredite nesse tema de felicidade corporativa. Agora, é só felicidade ou a gente volta naquele ponto que você é especialista em segurança psicológica? Quer dizer, a felicidade traz a segurança psicológica ou a segurança psicológica tem outros pontos que têm que ser abordados? A segurança psicológica tem outros pontos, sim, mas ela é o veículo para a felicidade corporativa. Então, sem a segurança psicológica, a gente não atinge a felicidade. Por quê? A segurança psicológica ela vai trabalhar em relações humanas, relações de confiança, pessoas se sentirem valorizadas, ouvidas, pertencidas. E ela vai trabalhar principalmente, não eliminar, mas minimizar o medo de se posicionar, o medo de se falar. Então, em uma organização que é regida pelo medo, não tem como a gente falar de felicidade corporativa. Então, ela não é a mesma coisa, mas a segurança é sim um veículo para atingir a felicidade corporativa. Agora, antigamente, nós não tínhamos isso. Tá? Então, não tinha esse trabalho, esse cargo, não tinha. Era uma coisa assim, olha, a relação é trabalho e remuneração, retorno sobre esse trabalho, ponto. E muito assim, o que você faz depois das 18 não nos interessa. E agora, parece que a empresa está num papel fundamental 24 horas em relação ao seu colaborador. É isso que está acontecendo? Por que a empresa está sendo tão envolvida? Bom, a gente... primeiro que hoje a gente tem a consciência que o indivíduo é uma pessoa só. Então, a gente não segrega a vida pessoal e do trabalho. Se ele está com problemas pessoais, com certeza vai afetar o trabalho. Se ele está com problema no trabalho, vai afetar a vida pessoal dele. Então, a gente já chegou nesse momento de não existir, a gente entender que não existe essa separação. Outra coisa que a gente tem que pensar é a empresa ela não é responsável única pela felicidade de um indivíduo. A felicidade é muito maior que isso, envolve desde causa genética, alimentação, atividade física. Então, não é isso, mas ela não pode ser um fator que adoece a pessoa. Então, ela tem uma responsabilidade compartilhada com o indivíduo.
E ela pode... A gente sabe que o trabalho é um fator muito importante na vida. A gente ocupa muito tempo, a gente está muito tempo no nosso trabalho, né? A gente convive mais com as pessoas do nosso trabalho do que nossa própria família. Então, a gente tem que ter mecanismos para manter essas relações saudáveis e que isso influencie positivamente para as pessoas. Então, hoje realmente a gente está muito engajado, deveria estar muito engajado em saber da saúde mental dos nossos colaboradores. E a gente está fazendo todo esse enfoque em cima disso. Agora, eu te pergunto, o que está causando essa infelicidade no ambiente de trabalho? Tem fatores preponderantes que mostram isso? A gente consegue sim ver alguns fatores, que é a sobrecarga de trabalho, o estresse, muita pressão, fadiga, né, que causa e acabam causando burnout, pressões que são injustificáveis, relações que não são de confiança, relações ruins entre os pares, entre superiores, e, enfim. E a gente consegue também ver pelo absenteísmo, pelo turnover, como a gente mede esse tipo de situação. Então, as pessoas acabam tendo esse estresse, sendo levadas por esse estresse e comparações. A gente vê que tem muita comparação e climas de competição. A competição é muito prejudicial. Só que as empresas foram estruturadas para ter competição. Quando a gente faz avaliação individual, quando a gente faz uma premiação, uma bonificação individual também, a gente fala de indivíduo de alta performance, a gente está fazendo uma competição entre as pessoas. E isso acaba adoecendo, porque como é que a gente quer que elas trabalhem em grupo depois, se a gente está focando sempre no resultado individual e não do resultado no grupo? Tá, então assim, o resultado do grupo é uma parte de acolhimento, não é uma coisa individual. Isso. Tá. Agora, felicidade no ambiente de trabalho não é uma coisa muito difícil, não é uma coisa utópica para alcançar? Porque, assim, as pessoas vão trabalhar, boa parte delas, por necessidade, tá? Para poder pagar as suas contas, e, enfim. E aí eu ter um ambiente feliz naquele ambiente de trabalho não é uma busca muito difícil? Não, porque a gente não está falando em eliminar todo o estresse, tá? A gente não está falando que o mundo é cor-de-rosa e nunca mais vai existir problema. Senão a gente vai começar a falar de positividade tóxica também, né? Que quando você vai contar um problema e é aquela pessoa que fala, ai, não, veja pelo lado positivo. Não, caramba, isso aqui não tem lado positivo, eu só quero falar. Então, a escuta faz parte. E a gente não está falando que vai eliminar isso. Até porque o estresse é necessário. Se a gente tira todo o estresse, a gente está numa vida apática. E isso também não é bom. Ninguém é feliz numa vida apática que não acontece nada. O que a gente precisa falar é em regular esse estresse. Ter momentos de pausa, ter momentos de respiro quando a gente está no estresse. E um exemplo muito fácil de se entender é quando a gente foi para a pandemia e todo mundo foi para reuniões, começou a ter reunião em cima da outra, encavalada. As pessoas não tinham nem tempo de respirar. Isso estava causando estresse. Por quê? Pausa faz sentido. Então, existem pesquisas que pausas de 15 minutos entre uma reunião e outra é necessário. As férias são necessárias, porque a gente precisa ter esse respiro de estresse. Então, o estresse não é o prejudicial, o problema não é o prejudicial. Isso sempre vai acontecer. Então, a gente não está falando de cortar tudo. A gente só está falando que temos que ter mais momentos positivos do que negativos. Temos que ter mais momentos bons e relações boas do que problemas. E isso também dentro do ambiente corporativo. Eu te perguntei há pouco das causas da infelicidade. Agora eu vou fazer um contraponto. Quais são os fatores que levam à felicidade no ambiente de trabalho? A gente tem como felicidade, né, uma definição assim, é uma mistura de prazer e propósito. Então, eu tenho prazer naquilo e eu entendo aquilo que eu estou fazendo também. E aí a gente tem que separar dois motivadores,
que levam à felicidade. O primeiro são a satisfação. O que me traz satisfação? E isso são aquilo que a gente pode falar de benefícios, salário mais benefícios. Eu fico satisfeita com o meu salário, eu tenho um benefício legal, tenho um vale-refeição, tenho assistência médica, tenho até uma sala do videogame. Isso vai me deixar satisfeita, mas o que vai motivar realmente vai ser a carga de trabalho, como eu manejo o meu tempo, como eu dou prioridade nas coisas, até os tempos entre reuniões, as relações que eu tenho, se são relações saudáveis, se eu tenho senso de pertencimento, eu entendo que eu estou naquele lugar, se eu tenho reconhecimento, e reconhecimento nas pequenas coisas também, nos pequenos reconhecimentos, não só a festa de final de ano. E se eu tenho segurança psicológica e o trabalho em si. Então, eu tenho que minimamente gostar daquilo que eu estou fazendo, ou pelo menos da maioria das atividades que eu exerço naquele trabalho. Então, não dá para a gente também falar em felicidade se eu detesto tudo o que eu faço. Aí talvez não seja aquele o melhor local. Então, você falou um termo interessante, o senso de pertencimento. Eu tenho que pertencer. É uma mudança também no mundo corporativo, porque antes você fazia o seu trabalho, embora você sabia que fazia parte de uma engrenagem, né, para tudo funcionar, mas agora parece que as pessoas precisam realmente participar, sabendo aonde a empresa vai, onde a empresa quer chegar, quais são os objetivos dela, qual é o planejamento dela. Quer dizer, a gente percebe em todos os níveis isso que você falou, né, uma sensação de querer pertencer. E como é que a gente faz isso numa empresa? A gente pode usar alguns mecanismos também para fazer. Primeiro, a gente vai ter que estudar como que é o funcionamento da empresa em si, tá? Então, às vezes, o que funciona para um não funciona para outro. Mas, de qualquer forma, a gente pode colocar um fator fundamental é você escutar o colaborador, você dar um tempo de fala e você comunicar. Eu acho que a comunicação interna ela tem um papel fundamental nesse senso de pertencimento, de você comunicar as rotinas, comunicar as diretrizes. Claro que vão ter informações confidenciais, qualquer empresa tem, mas no que você puder abrir, você responder o mais honesto possível e você colocar o colaborador naquele entendimento do rumo da empresa, do direcionamento que você está tomando e você valorizar a opinião dele, mesmo que não dê para implementar, mas você ter uma abertura para ele falar e explicar os motivos do que está acontecendo, do que não pode ser aplicado naquele momento. Então, eu acho que a escuta e a escuta efetivamente ativa, né? Não aquela escuta que às vezes a gente tem só para responder ou a pessoa está falando e a gente já está pensando na resposta, né? Ou que a pessoa está falando besteira, mas uma escuta verdadeira, uma escuta ativa, que a gente fala hoje, e você comunicar, explicar. E essa escuta tem se tangibilizado muito para a quantidade de canais de ouvidoria que a gente está abrindo nas empresas. Exato, até obrigatório hoje, né? Tem uma norma regulamentadora que toda empresa que hoje tem CIPA, e é muito fácil você ter obrigatório, né? Ter uma comissão de prevenção de acidentes, tem que ter uma ouvidoria, e é um canal muito importante. Essa ouvidoria, como você falou, quer dizer, não basta ter uma ouvidoria e eu só desabafar, se eu não tiver um retorno. Ela cai no descrédito. Cai no descrédito. Cai no descrédito. Como é que vocês estão tratando isso na empresa? Quer dizer, você tem um canal de ouvidoria, você vai primeiro tabular esses dados para ter informação e aí qual tipo de ação que vocês têm praticado? Depende muito de cada relato, né? A gente recebe, na empresa a gente tem o canal e tem relatos que acabam sendo delicados para a gente tratar. Mas como a gente sempre faz, tudo primeiro tem que ser baseado na mais confidencialidade possível. Então, mesmo o canal, ele recebe a denúncia que 99% das vezes é confidencial, mas também todas as entrevistas, todas as diretrizes que a gente toma, ela é feita de forma confidencial. E quando a gente apura, sendo confirmada, a gente tem que fazer um monitoramento depois para ver, olha, essa pessoa vai receber a devolutiva e ela vai ter que mudar, vai ter que, olha, isso não é mais aceitável. O que está acontecendo não pode acontecer mais. E a gente vai monitorando para ver se isso realmente está sendo aplicável. E nesse trajeto, liderança, qual é o peso da liderança sobre isso? Para a infelicidade e para a felicidade? Como a gente pode tratar esses dois lados? Para melhorar uma e minimizar a outra?
Eu acho que é fundamental, né? A liderança sempre tem que estar engajada nos temas. Então, eu acho que o primeiro papel do líder é acreditar no tema. Ele tem que acreditar e ele vai ter que engajar os demais. E primeiro tem que mudar aquele papel que existia antigamente, né? Antigamente, o líder era aquele que mandava e as pessoas obedeciam sem questionar. Era o comando e controle. Então, quando a gente fala de comando e controle, eu vou obedecer porque é obrigatório, eu vou obedecer porque é uma regra, não funciona mais. Agora, a gente está falando mais de liderança que inspira a fazer. Uma liderança que seja participativa também, que esteja com o seu time, que entenda que ela faça parte do time. Então, ela vai se engajar no tema de felicidade e ela vai engajar os demais. E ela pode fazer esses mecanismos, implementar ferramentas de fala, tempo de fala, reconhecimento, até o pertencimento também, porque ela vai escutar, ela vai ter abertura para escutar e para falar. E ela pode, hoje também não é mais aceitável aquele líder super-herói que se colocava no pedestal, que sabe tudo. Então, ela vai se colocar como um membro, pedir ajuda, também admitir quando ela não sabe. E isso vai conectar, vai trazer uma conexão com aquele time e vai ter uma relação maior de confiança. Então, o papel é fundamental. A gente vê muitas pesquisas hoje que mostram que muitos executivos acham que as pessoas saem por conta de salário, mas a maioria sai de uma empresa por conta de clima, por conta de má gestão e a má liderança. Então, é muito importante que a liderança entenda a importância do tema. Como é que a gente treina essa liderança? A gente faz curso de inteligência emocional, curso de neurolinguística, neurocomunicação, que faz tudo. Como é que a gente pega essa liderança e fala, vamos chacoalhar e falar, vamos mudar, vamos engajar? Como engajar? Porque assim, é muito simples você falar, ó, líder, você tem que engajar, né, o teu time. Às vezes ele mesmo não sabe. Ele não percebe, não né? percebe que tem que engajar. Ele mesmo não tem as ferramentas para isso. Uhum. Não é fácil, tá? E até quando a gente fala de felicidade, segurança psicológica, são temas muito, muito desafiadores. Não é simples. Mas tudo começa com autoconhecimento. Então, a gente pode a gente pode fazer 1000 cursos, 1000 letramentos. Eu acho que é importante fazer, porque isso gera debate, gera discussão. Mas a mudança vai ser bem gradual, degrau por degrau. E a gente não pode desanimar. Então, investir em autoconhecimento, aquela pessoa realmente querer mudar, é que vai ser o fundamental. Então, ela tem que se perceber. E, infelizmente, Luiz, tem pessoas que não vão querer. Não vão querer estar nesse momento, nessa transformação. E está tudo bem. Só que a empresa vai ter que decidir qual é o caminho que eu quero. Então, será que essa liderança que não quer mudar, que não quer se conhecer, não quer mudar, engajar por esse tema, serve para ficar aqui ainda? É uma reflexão que vai ter que ser feita. Porque chega um certo momento que você treina, orienta tal, e a pessoa às vezes não tem a habilidade de mudança naquele momento para poder engajar as pessoas. Agora, a gente falou umas 2 vezes aqui sobre segurança psicológica na empresa, que é uma coisa mais abrangente do que simplesmente a felicidade. Sim. Como é que faz isso? Como é que significa essa segurança psicológica para as pessoas, para a empresa como uma organização? Tá. Eu vou dar um contexto, então, do que é a segurança psicológica, de como surgiu. Então, a segurança psicológica ela surgiu pela doutora Amy Edmondson, da Universidade de Harvard, lá em 1999. Então, é um termo antigo. Mas ele ganhou muita notoriedade quando o Google foi fazer um projeto, né, para pesquisar o que faziam times de alta performance. E isso foi em 2019. E eles tinham certeza que eles iam encontrar como resposta que times de alta performance é formado por pessoas de alta performance. E aí foi uma surpresa quando não. A performance das pessoas que estavam no time de alta performance era normal, estava na média. Mas eles encontraram características comuns nesse time. E a primeira característica que apareceu foi segurança psicológica, que era um termo que eles até conheciam, mas não tinham muita referência. Então, isso acaba sendo fundamental para você fazer um time de alta performance. A doutora Amy, ela define a segurança psicológica como uma crença compartilhada que os indivíduos daquele time têm, que é seguro assumir riscos interpessoais. Então, a gente está falando de coragem para falar,
coragem para assumir um erro, não ter medo de dar uma ideia nova e ser ridicularizado, você não ter receio de falar que talvez aquela ideia não seja tão boa, que talvez até o próprio líder tenha tomado. Então, a gente está falando muito dessa relação de poder falar. Encorajar, então, as pessoas a poderem falar. Encorajar as pessoas a Exato. falar, olha, se manifeste, abra, mostre a sua vontade, né, para a gente poder colher isso. Exato, só que aí tem o outro lado, porque, de novo, não é um tema fácil. Então, se a gente tem que ter coragem para falar, a gente tem que ter coragem para ouvir. Porque muitas vezes a gente vai estar escutando coisas que, olha, eu não acho que você está fazendo esse caminho certo. Você já pensou por aquele? E às vezes, quando a gente, principalmente em cargos de liderança, a gente tem o ego, que atrapalha um pouco, e a defesa, né? O nosso cérebro instintivo vai falar, poxa, eu estou sendo atacado, então eu preciso me defender. E aí você vai ter esse desconforto. Então, a parte toda da segurança psicológica é você ter a crença que aquilo está sendo levado para o bem comum, para você conseguir a melhor solução para aquele problema. Então, tão importante quanto você encorajar a falar, é você saber que você tem que ouvir. E é engraçado, fazendo um comparativo, eu não sei se você tem essa vivência, acredito que sim, pelas empresas que você trabalhou, que me comentou, tem um jeito de falar no Brasil diferente de um jeito de falar, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Porque aqui a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Porque parece que quando você dá um feedback aqui, né, para as pessoas, você está sendo contra a pessoa. Né? Então, você percebe essa mudança? Está mudando? O feedback tem aquele tabu, né? As pessoas ainda não levam ele como um presente, não usam para refletir, né? Então, eu sempre costumo falar muito isso. Receber um feedback, se você não concordou na hora, fale, olha, eu vou refletir sobre o assunto. Você não precisa conversar, mas reflita, porque ele acaba sendo um presente. E sim, tem uma grande diferença. Eu fiz até um curso na Califórnia que isso ficou muito evidente, porque a gente estava numa sala de latinos, e para o latino essa relação, a gente leva muito relação de amizade para o trabalho. É importante ter essa relação para a gente, manter a amizade, ser uma pessoa que as pessoas gostem, né, que seja bem vista pelos outros. E lá não, né? No americano é tudo, eu vim aqui para fazer meu trabalho, é isso, tchau, e eles não têm essa convivência. Então, eu acho que nesse ponto do feedback, a gente sim tem muito para evoluir, porque a gente leva isso em consideração. Poxa, eu não quero magoar, então eu não dou um feedback às vezes adequado. Ou quando você dá um feedback adequado, a pessoa acaba levando para o pessoal e não como um presente para você poder mudar alguma coisa que seja bom para a tua carreira. No final, a pessoa acaba se ofendendo quando recebe um feedback. Exato. Que não tem, como você falou, um presente para poder seguir ou melhorar, enfim, ou pensar ou refletir, como você falou. Ela acaba entendendo como um ataque direto. Exato. Por isso que também é muito legal você pensar em não só dar o feedback, mas falar o que você espera do futuro, porque aí a pessoa também fica com uma outra mensagem na cabeça. Já tem olha, talvez nos próximos trabalhos seja legal você fazer isso, isso, isso. Então, você não fala só do comportamento, é importante também você falar do comportamento e o que aquilo causou no projeto, para a pessoa conseguir fazer o link, e também falar qual que é o comportamento que seria legal, melhor para ela no futuro. E agora, assim, esse termo é tão importante da segurança psicológica, porque a felicidade está dentro da segurança psicológica, né? Ela não é concorrente. Quer dizer, quando você está com a segurança psicológica, você automaticamente tem um bem-estar, uma felicidade maior. Então, o grande guarda-chuva é uma segurança psicológica, é isso? E dentro dele temos a felicidade como um dos pilares. Eu acho que é o contrário, na verdade. A felicidade é o guarda-chuva, mas a segurança psicológica é um pilar. Porque você pode ter a segurança psicológica, coragem de falar, etc., mas não ter outros fatores que também contribuam para a felicidade. Eu posso, por exemplo, não gostar do que eu estou fazendo. Entendi. Então, assim, a felicidade tem outras questões para compor. E esse tema, Daniela, está tão na moda hoje que até existe mudança na legislação
das relações de trabalho. Sim. Você sabe melhor do que eu, há uns 2 meses foi publicada uma legislação que vai falar sobre um certificado, que ainda não está regulamentado, né? Mas foi publicada uma legislação para tratar sobre isso, para o governo federal, os governos estaduais, darem um certificado para a empresa que se preocupa com o ambiente de felicidade, né? Exato. Porque está custando muito caro. Tá sofrendo, as empresas e o governo estão sofrendo do bolso. Então, quando a gente está dentro de uma empresa, se a gente faz um levantamento de afastamentos por conta de saúde mental, o burnout é muito grande. Ele superou todos os outros. Então, é muito fácil perceber. E aí, o afastamento tem o afastamento pela empresa e afastamentos pelo INSS. Então, começou a custar caro. Começou a afetar o bolso das pessoas. Fora para o empresário, ainda tem outros fatores que também afetam, que afetam o bolso, mas talvez não seja tão perceptível, que é o tal do presenteísmo, né? A pessoa está lá, mas só de corpo presente, eu não estou nem prestando atenção, estou fazendo o mínimo possível. Então, começou e por isso que veio essa legislação. A legislação ela vai trazer um certificado para as pessoas que promovam, são promotoras de saúde mental. E isso é uma iniciativa legal, porque vai trazer mais visibilidade para esse tema. Quer dizer, então a gente vai ter um certificado, pelo que a gente viu na lei, e que vai certificar que aquela empresa ela tem uma visão e ela tem uma ação em relação ao ambiente de trabalho e da saúde mental dos seus colaboradores. Ela tem mecanismos para tratar, porque, como eu disse, o trabalho ele acaba trazendo estresse, ele acaba tendo os momentos de pico. Mas o que a empresa faz para ajudar? Então, ela fornece consultas com psicólogos, ela tem letramentos, ela tem palestras, ela tem ambiente de escuta. Então, tudo isso acaba promovendo. E, além disso, a gente também teve uma inclusão na norma regulamentadora 1, que é para falar sobre os riscos psicossociais. Então, agora no relatório da empresa, né, no PGR, ele vai ter que trazer quais são os riscos psicossociais a partir de maio do ano que vem. E o que você está fazendo para minimizar os efeitos dele na tua empresa. Então, a gente está vivendo num momento que está muito em evidência as questões de saúde mental. Então, assim, o que a gente viu, a ANR existe há muitos e muitos anos. Tá? E ela tratava de doenças motoras, doenças ambiente de trabalho, iluminação, esse tipo de coisa. E aí agora vem um novo viés, uma nova perspectiva que fala o seguinte, espera um pouquinho, não é só isso, não é só o corpo, é a mente da pessoa. Também. E isso começa a entrar em vigor ano que vem. Isso. Então, essa ANR, ela tende a ser mais efetiva que o certificado? O certificado é opcional. Eu posso ou não querer esse selo. É bom para visibilidade, é bom para uma marca empregadora, para eu atrair talentos, mas ele é opcional. A norma já não. A norma toda empresa vai ter que cumprir, vai ter que estar lá no seu relatório, você mostrando o que você faz para minimizar esses riscos psicossociais que são aplicáveis ao seu negócio. Então, se um fiscal for lá, ele vai ver o teu relatório e ele vai querer ver o que você efetivamente faz e pode pedir provas daquilo, né? Então, a empresa, sim, pode sofrer alguma sanção, caso não tenha. Quer dizer, então, todo mundo vai estar no mesmo nível atacando esse assunto. E você bem observou uma coisa que é o seguinte, quer dizer, está doendo no bolso do governo também. Também. Né? O afastamento psicológico. O governo percebeu isso. Quer dizer, vamos tratar isso como resultado. Porque, e fazendo um paralelo, te perguntando, a segurança psicológica, ela traz resultados de performance financeira para a empresa. Traz muito, porque quando você está num ambiente de segurança psicológica e a pessoa está se sentindo valorizada, ela está se sentindo respeitada, ela vai falar mais também, ela vai performar melhor, porque primeiro, se você está se sentindo bem, você tem um aumento na tua performance e ela vai falar, então, erros que poderiam ser evitados, ela vai se posicionar, olha, eu acho que esse aqui vai dar um problema depois, eu vou conseguir falar, eu vou me posicionar, eu vou também dar uma ideia que pode trazer uma inovação que talvez eu não tivesse dado porque eu tinha medo de ser ridicularizada. E a gente sabe que uma ideia inovadora é formada por uma junção de várias
ideias. Então, se um fala um pedaço, o outro complementa, aquilo vai trazer inovação. E as empresas só conseguem ficar hoje no mercado se elas trazem algo inovador. A gente está num momento de muita competição também entre as empresas, né? Então, a segurança psicológica, com certeza, ela é um mecanismo muito bom para as empresas se manterem competitivas. E ela está ligada também à relação de confiança. Está ligada, muito ligada. Elas não são conceitos, não são sinônimos, mas elas são conceitos que se relacionam. Porque eu posso ter uma relação de confiança com um líder, com alguém, posso confiar que ele é excelente tecnicamente, seguir tudo o que ele fala, mas eu posso, se surgir alguma conversa mais difícil ou algum problema, eu posso não me sentir psicologicamente segura para apontar. Então, ter uma relação de confiança não significa que eu vou ter segurança psicológica. Mas sempre que eu tenho uma segurança psicológica, eu tenho sim uma relação de confiança também. Então, a gente precisa trabalhar esses dois aspectos. Agora, a gente falou há pouco tempo atrás sobre ouvidoria. Né? Quero ouvir os canais de ouvidoria, vários tipos de canais, presencial, por telefone, por e-mail, enfim, WhatsApp. Mas como é que a gente sabe que a pessoa que não fala, né, o mais tímido, o mais quieto, que não usou um canal de ouvidoria, como é que a gente sabe os sinais que esses profissionais não estão bem? Tem ferramenta para isso? Porque se ele não fala, se ele não liga para a ouvidoria, se ele não escreve, se ele não... Como é que a gente monitora? A gente vai atrás disso? Bom, a gente, assim, primeiro, como RH, a gente não tem como mapear isso. Mas um líder que seja um líder presente, ele consegue sim ter uma sensibilidade para perceber que uma pessoa do time dele não está confortável, não está falando. Então, quando a gente está num ambiente que não tem segurança psicológica, a gente tem aquela pessoa que não fala, que fica retraída. Sabe aquela reunião que você pergunta, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer posicionar todo mundo quieto? Aí começa a se entreolhar, assim, e depois começam aquelas conversas de WhatsApp paralelas. Se tem conversa paralela, não tem segurança psicológica, porque as coisas têm que ser faladas naquele momento. E o líder, ele tendo essa sensibilidade, sendo presente, ele vai perceber que tem aquela pessoa na equipe dele que está mais afastada, que não quer aparecer, que tá diferente. Então, ele tem que puxar e ele tem que trazer essa pessoa para ela falar, para ela se manifestar. Se não está se manifestando, o líder também é necessário que ele faça uma reflexão. Poxa, o que eu estou fazendo para que essa pessoa não esteja confortável de vir falar comigo? Então, a gente tem que ter também uma humildade e o líder se colocar nessa posição vulnerável de refletir sobre as atitudes que ele está tendo com a equipe. Segurança psicológica tem como medir? Tem. A gente tem um assessment para isso. Foi feita. E então, como que a gente faz? A gente primeiro faz o letramento, faz todo mundo entender o tema, o que significa a segurança psicológica, a gente entender a importância, depois a gente aplica. Aplicando, a gente vê o que não está tão bom para a gente co-criar. Então, a gente tem que fazer junto com a empresa o plano de ação. Depois de monitorada, depois de um tempo, a gente monitora para ver como que aquilo ficou, se melhoraram os índices. E a gente tem 7 elementos que a gente pode verificar para ver se está nesse assessment, para ver como que ficam os níveis de segurança. Então, primeiro é a reação a erros. Então, numa equipe que tem segurança psicológica, os erros são aceitáveis. Só que aqui a gente tem que fazer uma distinção. Não é qualquer erro. Eu tenho que separar o erro que é por negligência, por imperícia, porque eu não estava prestando atenção, de um erro que é para inovar. E essas equipes que têm alta segurança psicológica, elas sabem identificar quais os erros que são aceitáveis. A gente tem uma aceitação à diversidade, e que é a diversidade de ideias, primeiro, de pensamentos que a gente está falando. Então, quanto mais pessoas que pensam diferente de mim, eu vou mapear mais todos os pontos daquele possível problema. Então, é bom. E a gente muitas vezes associou a divergência a um conflito. Então, a gente tem que fazer essa desassociação, porque divergir é bom. É bom a gente ter diferentes pontos de vista.
A gente tem a aceitação, né, para a inovação, a novas ideias. A gente tem um apoio mútuo entre as pessoas, o reconhecimento do trabalho que cada um faz, a valorização deste trabalho. E a gente tem também o respeito e é fácil pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda e não vou ficar me sentindo incompetente por isso. Então, esses elementos formam um time que tem uma segurança psicológica alta. E a gente tem que medir isso de quanto tempo? Tem uma regra, não tem regra? É de acordo com o que a gente percebe na empresa? Não tem uma regra, tá? Mas não adianta eu fazer de um mês para o outro, porque não é fácil a segurança psicológica. Construir um ambiente com segurança psicológica não é fácil. Ele é desconfortável. Por conta da gente ter que aprender um pouco a também ter essa reflexão. Não é estalar o dedo e falar, olha, agora a gente tem segurança psicológica, pode falar que eu também vou saber escutar. Então, ele é uma construção, ele é uma jornada. Então, o ideal é que, pelo menos, a gente tenha um intervalo de alguns meses para a gente medir novamente e ver se realmente aqueles índices estão melhorando, para pelo menos aplicar o assessment, né? Mas a gente, claro, vai monitorando se o plano criado está sendo aplicado efetivamente. Agora, sabe uma coisa que eu estou me lembrando agora? Você falou de absenteísmo há um tempo atrás. Eu estava me lembrando que no mercado de serviços que eu atuei, né, de facilities durante muitos anos, a gente sempre, quem trabalha no mercado sabe, a gente sempre percebe a quantidade de faltas muito maior na segunda, depois vai caindo. É como se fosse uma escada decrescente, então ela começa na segunda-feira muito alto. E a gente deduz, pelo menos eu deduzo, que isso tem a ver com a não encarar, fugir da segunda-feira, não encarar aquela realidade de trabalho. Em outros níveis você percebe isso também? Não. Acho que pode ser, pelo menos nunca percebi no que eu já trabalhei, eu escutei. Mas eu acho que faz sentido, exatamente por causa, é até conhecida nessa brincadeira da síndrome da vinheta do Fantástico. Porque tocou o Fantástico, já vem aquela coisa, ai meu Deus, a segunda-feira, né? Aquela angústia. Então, aquela angústia. Eu acho que tem determinados setores que isso deve fazer muito Torce sentido. até para o Fantástico não acabar. Tomara que ele não acabe, né? Porque o fim dele significa o começo do meu estresse. Exato. Daniela, chegou uma parte importante aqui do nosso podcast. É a parte que eu cobro, né? A participação, e eu cobro com um presente. Então, qual é o melhor conselho que você pode deixar para a gente aqui? O melhor conselho que eu posso deixar é manter essa mente aprendedora, né? A gente nunca cansar de aprender, de buscar novos conhecimentos e a gente ter a humildade de escutar novas ideias, mesmo quando a gente acha que a gente está certo, que a ideia não tem relação, mas a gente escuta e depois reflete sobre isso, porque é assim que a gente evolui e a gente consegue fazer a sociedade ficar um pouco melhor. Melhor para todo mundo. Exato. Legal. Daniela, muito obrigado pela sua presença. Foi realmente um grande prazer, com muito conhecimento do que é uma necessidade hoje latente do contemporâneo. Obrigada pelo convite, Luiz. Muito obrigado. Agradeço você que nos assistiu até agora. Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, no Instagram O Melhor Conselho Oficial e no nosso site omelhorconselho.com.br. Lembrando que nós estamos passando também no canal Marketing, na Vivo 611 e na Claro 692. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.